Olá, tudo bem? Nós vamos iniciar mais um podcast do Centro Universitário Farias Brito, podcast Diálogos. E hoje, um podcast muito especial, nós estamos trazendo aqui o professor Romeu Duarte, professor da Escola de Arquitetura da Universidade Federal do Ceará. O Romeu já exerceu vários cargos públicos, dentre eles o superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico aqui no estado do Ceará, e tem uma grande contribuição tanto nas realizações em defesa do patrimônio, participando do Conselho também Estadual do Patrimônio, enfim, ele vai falar um pouco aqui da importância. Porque nós temos na Constituição Federal um capítulo que trata da cultura, das políticas culturais, e dentre a política cultural está a defesa do nosso patrimônio. Para debater conosco, também convidamos o professor Wagner Castro, que é professor de História, que também é professor em cursos universitários também voltados aí com temas voltados para a cultura. Professor Romeu Duarte, frequentemente a gente vê aí prédios sendo destruídos, prédios históricos, a gente vê sítios belíssimos que não são preservados, mas isso está garantido na legislação, né? Por que isso não ocorre? Por que o patrimônio histórico, quer dizer, o patrimônio nosso, que é o patrimônio material e imaterial, nós estamos tratando aqui do patrimônio material, prédios, né, mas podemos também falar do patrimônio material. Por que não há prioridade dos governos, de uma maneira geral, para o patrimônio? Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite para estar participando aqui do seu podcast, né, Diálogos, e fico muito agradecido, assim, muito feliz, né, da gente ter espaço como esse na nossa sociedade para nós discutirmos assuntos de importância tão grande como é o caso do patrimônio, né? Eu acho, Bruno, que o problema aí é entre uma cisão que existe entre a política e a cultura, né? Você vê, desde 1937, que foi uma Constituição que foi outorgada, né, pelo presidente Getúlio Vargas, que existe, né, a figura do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né, foi criado a partir do decreto 25/37, do dia 30 de novembro, né, de 1967, que é um diploma legal que já registra aí, se não me engano, 87 anos, né? Isso. E que está em vigência até hoje, né? Com pouquíssimos apensos, pouquíssimas transformações, mas ele está vigindo, né, até a data de hoje e cuida basicamente do patrimônio cultural material, né? Que patrimônio é esse, né? São os edifícios, são os sítios históricos, são os conjuntos urbanos e rurais, são os recheios de igrejas, de museus, né, estatuária, coisa desse tipo, e que estão sujeitos, né, à vigilância do IPHAN, né, que é a sigla do Instituto, né, e isso tem acontecido desde 1967. Aqui no Ceará, a nossa Secretaria da Cultura ela foi criada pioneiramente em 1967, já com serviço de patrimônio. A primeira do Brasil, né, A primeira do Brasil. Secretaria de Cultura Estadual do Brasil, né? E já tinha um serviço de patrimônio, né? Aqui em Fortaleza, né, a gente tem a lei, se eu não me engano, 9.347, que é de 2008, né, e que surgiu no governo da prefeita Luiziane Lins. Sim. Né? Então, existem aí, né, exatamente pelo fato de que a Constituição Cidadã de 1988, né, ela permitiu que o município também legislasse, atuasse, né, sobre este assunto. Perfeito. Né? Então, agora nós temos 3 entes tratando do patrimônio cultural, né? O ente federal, que é o IPHAN, o ente estadual, no caso a Secretaria de Cultura do Estado, e o ente municipal, a Secretaria de Cultura do município, né? Então aí emerge, né, um problema que já foi caracterizado pelo poeta Carlos Drummond de Andrade da seguinte forma, né? Enquanto o poeta estadual briga com o poeta municipal, o poeta federal tira ouro do nariz, né? Ou seja, são 3 instâncias que têm uma espécie de tradição de não trabalharem juntas, né? Com divisão de tarefas, com colaboração, né? Com discutindo do que pode vir a ser feito
em trabalhos conjuntos e tal. Então, esse é um assunto, né? Quando eu me refiro à questão da cultura, né, eu levo em consideração a maneira, né, como o próprio cearense, né, constrói a sua maneira de ver o mundo, na maneira como ele constrói o seu estar no mundo, né? E aí, né, para ele, né, essa questão da novidade, né, daquilo que é novo, né, tem um valor muito maior do que aquilo que é velho, né? É só a gente ver o nosso falar, né? O bem mais precioso de qualquer povo é a sua própria língua, né? Tá. Um povo que diz que tudo que é rei é aquilo que não presta, né? Então é muito difícil você transformar a cabeça de um povo, a maneira de pensar de um povo, colocando nesta cabeça, né, que aquilo que é antigo, né, tem valor, né, e é uma espécie de farol para os dias de hoje, né, e ao mesmo tempo ilumina o que a gente vai fazer amanhã. Pois né? é. Então, essa é a luta cotidiana de quem trabalha no patrimônio. Romeu, você colocou uma coisa muito interessante, Wagner, que eu queria que você comentasse. Nessa campanha política, eu vi até um candidato dizendo que queria que Fortaleza fosse como fosse Dubai. Aqueles prédios quilométricos, né? Prédios de 600 metros. Já está se defendendo aí em São Paulo. Eu vi agora, recentemente, um prédio que vai chegar a quase 1 quilômetro, que está sendo pensado no interior, acho que é de São Paulo ou é do Paraná. Eu achei uma coisa absurda, né? Essa ideia de que o novo, a novidade, tem que destruir para fazer coisas novas. E eu queria que tu comentasse, porque muita gente diz, o Ceará não tem prédio histórico. Vai a Icó, vai a Aracati, vai a Sobral, vai a Viçosa e outras cidades. E mesmo Fortaleza ainda, nós temos prédios belíssimos, históricos, né? O que é que você acha? Você percebe isso também? Que isso que o Romeu está dizendo acontece quando a novidade do novo tem que destruir o velho para ser moderno? Perfeito, Bruno. Sim. Sabe por quê? Se você observar umas coisas, a gente que é professor, a gente nota isso. Se você pede para um aluno, Romeu, olha, veja um filme aí, vamos dar um exemplo aqui básico. O Nome da Rosa, de 82, sabe, de 86. Tá. Certo? Professor, esse é um filme velho. Mas ele acha que aquilo é uma película. Aquilo é arte. Clássico, né? Na verdade, vou dar um exemplo aqui. A gente pode usar N exemplos, né, de filmes, né, da cinematografia, tal, aí de livros e tal. Um aluno já falou para mim, professor, essa literatura é muito antiga. Então quer dizer que você vai falar da história do Brasil, certo? Da cultura brasileira, sem falar nos livros históricos, por exemplo, formação do Brasil, sei lá, Celso Furtado, né? Você não vai ler Celso Furtado, não vai entender? Você não vai ler Darcy Ribeiro, tá? Você não vai ler... Então, essa literatura, você vai entender a política, né? No caso, você não vai ler, por exemplo, Maquiavel, porque o livro é antigo, como assim? A formação desse cidadão, desse profissional do direito, né, da política, enfim. Então, quando se remete à questão do patrimônio, é mais ou menos isso. Uma questão que eu gosto sempre de comentar, tá? Você acha que o Pelourinho seria destruído ou feito de outra maneira do que foi feito na Praia de Iracema, no nosso Pelourinho, que eu chamo entre aspas, que é ali onde era o Cais Bar, ali? Cadê aquilo? Né? Não existe mais aquele espaço de cultura de artista. O histórico está lá, ajeitado, tal, preservado ali, mas a função dele, né? As pessoas não entendem naquilo. Então é verdade, o Romeu parece que o novo. E Fortaleza é uma cidade dessa novidade. Os bares, digamos, antigos, eles são desprezados, fecham rapidamente. É o novo que chama a atenção. Né? Isso é o do momento, né? É o do momento, então isso é estranho, né? O Romeu, é nessa linha que o Wagner tá levantando, talvez que a gente vê uma luta pela permanência desses prédios históricos, que precisam ser muitas vezes melhorados, né? E você pode fazer pequenas reformas, mas mantendo aquela paisagem original e tal. Mas nós já perdemos muitos prédios. Você tem escrito sobre isso. Você fez um estudo sobre o Emílio Inco, interessantíssimo, um arquiteto. Era engenheiro, né? Ele, né? Mas que projetou muitos prédios importantes. Quer dizer, nós temos aqui prédios do século XIX, né? Eu acho que a Igreja do Rosário é do século XVIII, né? 1730, 1740, por aí. Então, há prédios históricos importantíssimos, mas
se nós não tivermos uma prioridade para a preservação desses prédios, vamos virar um Dubai mesmo, porque é o que um desses candidatos estava defendendo. Quer dizer, como preservar, como garantir a preservação desses prédios? O que é preciso ser feito? Eu costumo dizer para os meus alunos, né, vou dizer isso amanhã para eles na disciplina de Patrimônio Cultural Edificado, que eu ministro lá na pós-graduação, que preservação e desenvolvimento são faces da mesma moeda. Né? Então, uma comunidade, ela tem os seus símbolos, os seus afetos, né? Mas também ela não pode, né, achar que somente isso vai fazer com que ela progrida. Né? E esse equilíbrio que tem que existir, né, entre o que ela vivenciou e o que ela considera como precioso, né, e aquilo que ela vai criar, né, como, vamos dizer assim, um novo estamento para a sua própria vida, isso é uma coisa fundamental. Tá. Né? Infelizmente, nós aqui como povo não temos esse tipo de compreensão. Um outro problema, né, e da cidade de Fortaleza passa muito por isso, é a gente trabalhar o planejamento urbano e o urbanismo partindo de abstrações. Tá. A gente só fala de taxas, de porcentagens, de números, de manchas, de não sei o quê, e a gente esquece que o que é mais precioso numa cidade é a paisagem cultural e a paisagem natural. Perfeito. Né? Perfeito. Quando alguém diz que vai transformar a cidade de Fortaleza num Dubai, né? Para que fortalezense ele está transformando isso? Né? Quem é que se beneficia com isso? Nós vemos esses prédios sendo levantados aí com alturas 50 exorbitantes, 60 50, agora já estão fazendo um de 80 pavimentos, Tá. que entrega 4, 5 pavimentos de estacionamento, porque é muito caro fazer isso no subsolo, né? E principalmente porque eles estão na beira da praia, o lençol freático ali é muito alto. Então, é o jeito de fazer isso para cima. Aí a cidade ganha 5 pavimentos, aí Paredões, 15 a 20 metros, paredões. Coisa horrorosa. Né? Não ganha absolutamente nada, não tem fachada ativa e tal. Então, eu repito, né? Para que fortalezense nós estamos querendo criar essa Dubai? Né? Por que a gente não pensa na possibilidade, né, de partir do patrimônio antes da paisagem, né, como uma coisa inegociável, porque isso é uma joia da coroa, para a gente depois estudar como é que ficariam esses outros espaços da cidade. O que significa você fazer um edifício com 180 metros de altura, que tem 10 vagas na garagem e uma vaga no andar? Né? Como é que isso funciona às 7 horas da manhã? Como é que funciona meio-dia? Como é que funciona 2 horas da tarde? Como é que funciona 18 horas? Né? Num lugar, por exemplo, como a Beira-Mar, que já recebe uma quantidade de pessoas, de veículos, de fluxos mais diversos, como é que funciona isso na prática na cidade? Você não pode pensar somente no edifício, você tem que pensar na maneira como ele se relaciona com a cidade e que tipo de benefício ou de prejuízo que ele traz também para a cidade. Perfeito. Pois não, Wagner? Bruno, acho que a sua pergunta, que você fez anteriormente, e que o Romeu acabou de comentar, eu acho que vale a pena ressaltar uma questão, certo? Essa política cultural, esse interesse da cidade, né? O conhecimento, a história, a compreensão. O Romeu falou compreensão da história. Vou dar um exemplo. Quando você faz uma visita técnica, uma aula de campo, que o Romeu a gente faz na cidade, na verdade, levando os alunos da universidade para lá, quando você conta, vou falar de um fato bobo, a priori bobo, mas dá uma outra percepção, que na Igreja do Rosário ali, na Praça dos... Ali tem a Igreja do Rosário, isso. Você tem ali o prédio da Academia Cearense de Letras. Que era a sede do governo. Exatamente, que era a sede do governo. Palácio da Luz. Né? Palácio da Luz. Você tem ali o prédio que era da antiga Assembleia Provincial, que se tornou Assembleia Legislativa, onde é o Museu do Ceará. Por sinal, a boa notícia é que o governador Eumano de Freitas iniciou ali uma grande reforma. E vamos lembrar também algo muito importante, não é? Muito importante. O atual governo está muito preocupado com o patrimônio. Você vê o farol do Mucuripe, que era um farol ainda Dom Pedro II mandou fazer aquele farol, né? Aquele farol antigo, farol velho, está sendo recuperado agora, também estava se destruindo, estava se acabando. Então isso é muito importante, nós temos que registrar. Aí, Bruno, de positivo. Quando você fala, Romeu, que para os alunos, naquela Igreja do Rosário, os confederados da Confederação do Equador, Padre Mororó e os outros assistiram a missa de corpo presente vivos e se dirigiram até o passeio público, a população
gritando tudo mais, depois vão ser executados lá. Quando você pega isso e faz esse trajeto, e o aluno começa a perceber a importância histórica do lugar. Exatamente. Por que ele deve conhecer aquilo? Aquilo faz parte da história. Aí dá sentido. Ele começa a dar sentido à cidade, ao patrimônio. E eu acho que é isso, né, que o Romeu, né, Romeu? Eu acho que, por exemplo, um outro arquiteto que tem muita preocupação com o patrimônio é o Fausto Nilo, né? Sim. Quer dizer, quando houve a reforma da Praça do Ferreira, ele recuperou ali a Coluna da Hora, que era um marco, uma referência para todo fortalezense, a Coluna da Hora da Praça do Ferreira. Então, aquilo foi recuperado já. Então, é possível você planejar a cidade, né, modernizando a cidade, mas, ao mesmo tempo, fortalecendo esses marcos históricos, né? Quando eu dava aula de introdução à arquitetura e urbanismo, eu saía com os meus alunos ali do Parque das Crianças, né? E saía mostrando, né? A gente passava ali na Sena Madureira, ali no Beco do Pocinho, né? Em que você tem uma mistura muito grande ali de linguagens arquitetônicas, do modernismo, do pós-modernismo, do neoclássico, do barroco, né? Até mesmo do Art Deco, do Art Nouveau. Aí subia, né? Ali pela General Bezerril, chegava até a João Moreira, né? E pegava ali a nossa Fortaleza, né? O atual Museu da Indústria, o Passeio Público, o Campo da Pólvora, né? Isso. E passava por Santa Casa, Casa de Detenção em Setu, e chegava à Estação João Felipe, que hoje é a Estação das Artes. Isso, né? Perfeito. Aí a gente via pela rua de cima, né? na Castro e Silva, né? Fazendo exatamente a ligação entre o cemitério São João Batista, né? E a Catedral de Fortaleza, e contava a triste história da nossa antiga catedral, que foi dinamitada em 1936 por Dom Manuel da Silva Gomes, né? A gente terminava esse passeio, né? Cansado, né? Ia tomar uma cerveja lá no Raimundo do Queijo, né? Perfeito. Que aí é um lugar do turismo, né? Porque aí tem essa dimensão que o Wagner colocou, que eu acho interessante, é que é um momento em que o edificado ele abraça o patrimônio imaterial das celebrações, das formas de expressão, dos saberes e fazeres e dos lugares, né? Então, é uma outra manifestação, né? Que Fortaleza, por exemplo, tem alguns lugares, né? Que inclusive foram muito desprestigiados nessa última reforma da própria Beira-Mar, né? Porque a gente ali tinha, entre a Estátua de Iracema e o Mercado do Peixe, ali era uma espécie onde os pescadores ficavam ali consertando jangada, fazendo barcos novos. Bonito esse ver. Consertando rede, bebendo cachaça, jogando futebol, expondo os bichos exóticos que eles traziam do mar, vendendo peixe e tudo mais. Né? Ou seja, ali era uma paisagem cultural, né? Que é uma terceira acepção do patrimônio. Né? O patrimônio material a gente tomba, o patrimônio imaterial a gente registra, e as paisagens culturais a gente chancela. Né? Então, nós não temos ainda em Fortaleza uma legislação para paisagem cultural. Né? A gente deveria começar a pensar nisso, porque há lugares como ali, naquela região do Mucuripe, em que você tem celebrações, como é o caso da festa de São Pedro Pescador. Isso. Né? Você tem forma de expressão, que é a própria movimentação ali de pescadores e jangadeiros. Né? Temos saberes e fazeres, né? Por exemplo, a culinária do mar de Fortaleza, toda ela se origina dali. Isso. Né? E isso é um lugar que reúne todas essas manifestações, que infelizmente não foi considerado da maneira como deveria ter sido, né? Nessa intervenção que foi feita lá na Beira-Mar. A Beira-Mar está muito bonita, né? É um grande atrativo hoje para os fortalezenses. Todo dia ali está lotado de gente, sobretudo no final de semana. Não é só um local para turista, né? O próprio fortalezense, da área metropolitana, digamos assim, tem vindo ali a Beira-Mar. Mas é interessante, Romeu, porque, Wagner, muito cearense gosta de ir para a Europa conhecer os prédios históricos, né? Sai daqui, inclusive esses, muitas vezes, que gostam da novidade, de não valorizar os nossos prédios, os nossos monumentos, mas vai para a Europa para conhecer. Quando uma das grandes atrações do turismo é a história, é esse patrimônio histórico. O turista da Europa, americano, de onde ele vier da Ásia, ele quer vir para o centro da cidade, quer conhecer esse centro histórico, né? A gente faz isso quando vai para o exterior. Eles também gostam de fazer isso e, portanto, além de tudo de bom do patrimônio, ainda tem também uma geração de emprego e de renda com esse turismo histórico, né, Romeu?
Você vê, eu acho que existe uma condição, assim, um desequilíbrio muito grande também na questão da oferta turística, porque o Ceará só é pensado em relação ao seu litoral, né? Isso. Mas nós temos, por exemplo, você citou, né, 4 sítios históricos. Nós temos Icó, que é uma cidade do Sertão de Dentro, né, que data aí do início do século XVIII, né? Temos Aracati, que foi o maior empório comercial do Ceará no século XIX, Isso. que tem a estrutura urbana mais impressionante que a Rua Grande, né, que foi feita no Ceará até hoje. A cidade de Sobral, que é uma cidade caleidoscópica, né, que tem edifícios monumentais, né? E Viçosa do Ceará, que é uma vila de índios, né, catequizada pelos jesuítas, uma das igrejas mais antigas do estado, né, e uma das cidades que tem uma das ambiências mais delicadas, mais agradáveis de pressentir, né? Fora isso, nós temos o conjunto de monólitos lá de Quixadá, né, que é uma raridade no mundo, né? Só tem aquele tipo. Só tem aquele tipo lá. Né? É do pré-cambriano, ou seja, da era mais antiga da Terra, ou seja, o que a gente está vendo ali são as entranhas da Terra, né? Ou seja, ele é um laboratório de geologia, de arqueologia, de paleontologia, né, também, né? Sem falar que ali você tem os cantadores, né? Você tem os profetas da chuva, você tem a gastronomia do mel, do queijo, do peixe de água doce, da carne de sol, né? do esporte de aventura. Isso. Até os extraterrestres ajudam, né? Ou seja, e a gente não tem assim de uma maneira... Eu não precisa falar aqui de Juazeiro, né? Uma vez turismo religioso. Uma vez eu fui falar com um determinado secretário de Cultura, né? Por que não se dava valor a Juazeiro, como alguns estados no Brasil davam, no meu caso de Aparecida do Norte? Porque eles são romeiros, eles não são peregrinos. Eu disse, qual é a diferença de uma coisa para outra, né? Uma vez falei com o prefeito também da cidade lá do Cariri, por que ele não construía, né, um espaço para acolhimento dos romeiros e tal, porque do primeiro até o último dia nas festividades, a cidade ficava assim, era um verdadeiro banheiro público, né? Ele disse, não, mas isso aí já é a penitência deles, né? Ou seja, a pessoa sofrer, né, já está no planejamento do município, né? Então nós temos que mudar a nossa mentalidade, né? Por exemplo, Juazeiro é uma cidade santuário. O que significa você morar numa cidade santuário, né? Aquele conjunto ali dos monólitos com açude do cedro, né? Hoje está na lista indicativa da Unesco, né? Para serem protegidos como patrimônio da humanidade. Então nós temos que pensar essas coisas a partir disso que a gente estava falando antes, né? Que é da paisagem natural, da paisagem construída, da paisagem humana, né? Porque aí você parte de coisas que são concretas, né? Não são ideias ou determinadas vontades ou desejos que nunca vão se materializar, mas de coisas que estão ali há séculos, né? E que precisam, vamos dizer assim, ser vistas numa perspectiva de desenvolvimento. Pois não, Walter. Você percebeu que o Romeu, a exposição que ele faz é bem interessante no sentido de que está claro para mim que os gestores, eles não têm... É uma crítica que eu faço aqui agora. Sim. Eles não têm uma visão histórica, eles não têm essa percepção da importância da cultura, da historicidade cultural e do que leva isso ao turismo, à preservação e tudo mais. Eles não têm compreensão disso. É assustador. Eu já também conversei com alguns, quando você conta essas histórias, quer dizer, os caras assumem certos cargos sem ter a mínima compreensão de tudo isso. Isso é complexo. Mas tem a política que ele vai ter que sofrer, vai ter que lutar e tal, vai ter que discutir e tal. Tudo bem, mas se ele tem essa propriedade do conhecimento cultural histórico, talvez seja muito mais interessante, mais fácil de convencer. Porque além de não ter o diálogo, como a ele integração, falou, né? Não tem integração, das três não esferas tem de poder, né? Aí está fadado ao quê, bem, né? Nós temos o governo federal, tem o Ministério da Cultura, tem o IFAM, que é um órgão federal. Nós temos a Secretaria de Cultura do Estado, que tem hoje uma coordenadoria voltada também para isso. Tem uma Secretaria Municipal de Cultura. Quer dizer, não é por falta de órgão, e nem é por falta de leis. Porque as leis podem ser aperfeiçoadas, né, Romeu? Mas o que tem hoje na legislação brasileira, se fosse obedecida, já protegeria esse patrimônio. Só um ponto aqui, Romeu, lembrar também que você falou, né? A Bica do Ipu.
A questão não é a bica só, mas as cavernas que tem lá, que o bondinho leva e tudo mais. É a história, né? Ali tem mãos humanas. O romance Iracema, né? Onde a nossa Índia Iracema ia tomar banho na também bica do Ipu. Tem essa historicidade também, na verdade, de mão humana. Se você entra. Sim. Então, o bondinho ficou quebrado, se eu não estou enganado, 3, 4 anos. Não é simplesmente felizmente agora está funcionando, direitinho. Simplesmente o passeio, né? Não é o passeio, mas tudo que tem por trás dessa percepção cultural, de patrimônio cultural e tudo que tem. Eu acho que está faltando, na verdade, a vontade política, né? De compreender essa situação e uma intenção de trabalho em nível de colaboração dos 3 entes, né? Tá. Porque isso não existe, né? Quando eu fui superintendente do IPHAN, eu nunca consegui me reunir com o Estado, né? A não ser no momento em que o Dr. Lúcio foi governador, né? E Regis, Dr. Lúcio valorizou muito a política de patrimônio. Lúcio Alcântara, quando foi governador. Professora Cláudia Leitão era secretária, aí havia diálogo, né? Mas com os outros governos simplesmente não tive condição de conversar. E com o município de Fortaleza, né? Sempre foi muito difícil. Agora, houve uma colaboração, eu passei 11 anos à frente do IPHAN aqui no Ceará, né? E aí eu queria registrar o trabalho conjunto e que rendeu tremendos resultados, né? Que foi o que eu desenvolvi com Sobral, né? No período... Está bem preservado ali o patrimônio. No período, né? Em que a gente ia lá trabalhando conjuntamente, né? O Cid Gomes como prefeito, Veveu como secretário de Cultura, Sim. Chico Edilson como vice-prefeito, né? Antônio Carlos Campelo Costa, de saudosa memória, que era o secretário de Planejamento do município, né? Então aí a gente fez, né, uma série de intervenções. Para mim o mais importante, né, para além das 2 margens, à direita e à esquerda do rio Acaraú, foi a gente ter implantado a Universidade Federal, o campus da Universidade Federal lá, né, na antiga fábrica de tecidos lá de Sobral, né, do Ernesto Diocleciano, porque com isso você equilibrou uma coisa que estava começando a ficar desequilibrada na cidade, que era a margem direita, né, onde você ali colocou um shopping, um hotel, né, de grandes proporções, todas as concessionárias, os tribunais, algumas universidades, e o lado mais antigo da cidade, da margem esquerda, né, ficou desassistido. Mas quando você botou aquele polo ali de educação, aí, juntamente com o comércio mais tradicional da cidade, aí você agora tem algo mais equilibrado. É um campus urbano, né, e que está transformando, né, de uma maneira muito rápida as suas bordas, né, porque aí você já começa a ver pousadas, né, já começa a ver comércio e tal, e serviços que são especializados, né, para o atendimento das comunidades docentes, discentes e de tais que conformam, né, o púlpito da universidade, né? Então, o Romeu tem um trabalho maravilhoso. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Fantástico, um livro fantástico. Eu tenho acompanhado aí a produção do Romeu e eu acho que agora, quero concluir com essa pergunta, eu acho que Fortaleza, que está fazendo aí, vai fazer a revisão aí do plano diretor, não é? Fortaleza que hoje é uma cidade que é policêntrica, né? Tem vários centros, porque hoje os bairros, né, eles assumem atividades, e que é muito bom. Os bairros são habitacionais, mas são também locais de comércio, de troca, de educação. Isso a vida hoje é assim, né? Nós temos esse policentrismo, mas nós temos o centro histórico, né, que ele precisa ser requalificado. Ele tem muita vitalidade ele tem, precisa ser requalificado para valorizar esse patrimônio para nós, para cearenses, mas também para ser algo do turismo cultural, né? Isso para a gente não ficar só nessa história de praia. O turista ele não vem só curtir a praia, ele gosta de curtir a praia, o sol, o banho de mar, águas lépidas, né? Mas ele gosta de conhecer os prédios históricos, ele gosta de conhecer a cultura do nosso estado e está sobretudo ali no centro, né? Precisa que essa gestão, né, Romeu, tenha essa visão voltada para a valorização do patrimônio histórico. Eu acho que isso passa muito para um redesenho, por uma ressignificação e por uma reutilização
de alguns edifícios que existem no centro, né, cujos usos são anacrônicos, tá, e que precisam passar por essa renovação. Né? Por exemplo, a quantidade de quartéis, né, que nós temos no centro, né, esses edifícios eles poderiam ser adaptados a outros usos. Né? Eu ouso dizer, por exemplo, né, que o uso castrense da nossa Fortaleza Nacional da Assunção atrapalha até os exercícios que a 10ª Região Militar precisa fazer. Tá. Se ela ficasse em outro lugar, quem sabe se ela não teria uma condição melhor para realizar seus exercícios balísticos, aquela coisa. E com isso a cidade ganharia um edifício que deu o seu nome à nossa cidade, né? Isso. E por outro lado, ele teria a oportunidade de refazer os próprios pisos, né, do passeio público. Né? Sem dizer também que aquilo ali é um grande campo arqueológico, né? Porque antes daquela fortaleza que foi desenhada a Vauban pelo Silva Polé, em 1814, ali antes tinha uma paliçada dos holandeses, né? Que era o Forte Schonenborch, né? O Forte da Boa Vista. Então, se você vai fazendo esse levantamento, esse inventário, né? Dizem que o Getúlio Vargas foi autoritário, né? Lúcio Costa trabalhou na primeira turma do IFAM, quando o IFAM começou em 1967, com o Getúlio Vargas, né? Então o Lúcio, com aquela cara dele de santo, né? Que de santo não tinha nada, né? Muito vivo, né? Ele saía pela cidade, ia tombando as coisas, né? Dizendo isso aqui podia ser isso aqui poderia ser aquilo e tal, não sei o quê. Eu acho que está faltando, sabe, aí, a meu ver, além do diálogo que nós temos que ter, né? Com as categorias, né, profissionais, né, das instituições, né, das classes que conformam a cidade, nós temos que ter desejo. Tá. Foi isso que aconteceu lá em Sobral e que fez com que uma fábrica que estava fechada há mais de 30 anos, né, fábrica de tecido de Sobral, se transformasse num campus universitário, né, dando um empurrão assim, tremendo, né, para a cidade, né. Temos agora a notícia excelente da cessão pelo DENOX daqueles galpões ali do Açude do Cedro, lá em Quixadá, à universidade. Eu sou responsável pelo projeto, né? Beleza. E a ideia lá é fazer um espaço para as startups, porque ele é uma espécie de Vale do Silício que nós temos, né? Exatamente. Várias universidades ali hoje, né? Isso. É o município que mais universidade tem. Só o curso de arquitetura lá tem 2. Tá? E um mini centro de convenções e um espaço imersivo de exposição. Perfeito. Isso a 160 quilômetros de distância de Fortaleza e com a possibilidade de vir a se transformar como patrimônio da humanidade. Então a gente vai juntando... Isso entre monólitos, né? Ali, né? Então vamos juntando isso. Por exemplo, era para ter um espaço de interpretação dos monólitos, para ser criado trilhas, né? Para você dar um sentido, né? E uma perspectiva socioeconômica, aquilo está lá. Perfeito. Né? Muito bem. Wagner. Só para finalizar, Bruno, dizer o seguinte, pegando a deixa do Romeu, é que me parece de novo que quer seja governo de progressista, esquerda ou mais de direita, certo? Eles têm uma dificuldade enorme de dialogar com a ciência. Como assim? Sim. Um professor universitário que faz tese, é cientista, né, que dialoga, que aponte, né, como o Lúcio Costa, não é assim? Sim, como é que vai ser? O que é que a gente pode melhorar? Ressignificar essa cidade, dar outro uso, outro sentido, esse órgão, esse prédio e tal. Não tem, parece uma coisa assim estranha, não tem esse diálogo, né? E eu acho que isso é para ontem, né? Bom, acho que o Romeu deixou claro, inclusive, na fala dele, né? Perfeito. Que os atuais prefeitos, alguns foram reeleitos e boa parte houve mudança nas prefeituras, vão assumir a partir do dia 1º de janeiro. A gente sabe que o governo do Estado, né, o governador Elmano, tem essa abertura, tem essa sensibilidade com o setor cultural, inclusive, ressignificar ali o Palácio da Abolição, né, com outra interpretação, né, da liberdade, da democracia, da abolição, agora recuperando ali o museu do Ceará, né, o nosso farol do Mucuripe. Tivemos aí o governador Camilo criando ali a Estação das Artes, ressignificando e mantendo aquele patrimônio ali, né, da estação ferroviária, que é um marco histórico da nossa economia, da nossa sociedade. Então a gente percebe que há governadores sensíveis e com o governo Lula, que também nós temos a ministra Margarete Menezes, que tem uma visão muito aberta para isso. A gente espera que esses três
essas esferas do poder conversem com a universidade, com os técnicos, com as pessoas que estudam essa área, para que efetivamente a gente possa ter uma cidade que respeite o patrimônio que foi construído pela sociedade, pela história, né? E a gente tem que valorizar tudo isso. Dessa maneira, eu quero aqui agradecer ao Romeu, professor Wagner, e agradecer a atenção de todos. E na próxima semana voltaremos com o assunto que interesse: o Ceará e o Brasil. Ok? Boa semana para vocês.